Que bom estarmos começando novamente o ensino da Palavra de Deus, né? Demorou muito para começar, não? Muito, né? Descansou bastante? Então agora até o final de novembro, nós vamos pegar aqui toda sexta-feira, hein? Então quero desafiar você, né? A vir toda sexta-feira. Eu sei que às vezes não é possível, mas toda sexta-feira você estar aqui devagarinho, com bastante calma. Nós vamos trabalhar nesta carta de Paulo aos Romanos. E devagarinho, parte por parte, nós vamos garimpar esses versículos, entendermos esta carta, porque para nós entendermos o Evangelho realmente, nós temos que entender esta carta aos Romanos, porque ela é uma revelação do Evangelho. Temos que ter bastante clareza. Na verdade, nós temos que ter domínio sobre todas as cartas do Novo Testamento. Todas, não é só uma, nós temos que ter domínio sobre todas. Conhecermos todas, enxergarmos todas elas, né? E aí nós teremos uma visão bem clara da nova aliança, do Evangelho, e também uma visão bem clara daquilo que se falam hoje que não é o Evangelho, tá bom? Então vamos abrir aqui em Romanos capítulo 1, né? Nós vamos rever muitas coisas que nós constantemente falamos, né? Então Romanos capítulo 1, abra aí sua Bíblia. Eu quero fazer uma pergunta para você que você sabe. Quem foi que escreveu esta carta? Paulo, né? Então eu falo isso direto. Então o escritor desta carta é Paulo, né? Esta carta foi escrita entre o ano 55 a 57 depois de Cristo. E esta carta ela pode ser considerada o mais amplo e profundo documento a respeito do Evangelho. Então geralmente a gente pensa assim, ó, o Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. De fato isso é o Evangelho. É a parte histórica, Jesus em carne, fazendo curas, ensinando um montão de coisa, cumprindo a lei, né? Mas o Evangelho mesmo, ele é revelado com mais clareza nas epístolas, nas cartas, naquilo que começou a acontecer com a vinda do Espírito Santo em Atos capítulo 2, onde nasceu a igreja, e até o finzinho, onde João escreveu ali Apocalipse. Então o Evangelho ele é revelado progressivamente. A revelação é uma coisa progressiva, ela vem vindo aos poucos. Quando Jesus ali em final de Mateus, ele disse, vai para todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Jesus sabia que ainda na visão dos apóstolos, não tinha uma compreensão clara, um Evangelho completo. Eles tinham andado com Jesus, recebido os ensinos de Jesus, mas ainda havia de surgir um apóstolo Paulo e ter um chamado de Deus, e ter revelação da graça de Deus. Ele foi um apóstolo voltado para o povo gentil. Então o Evangelho ainda tinha muita coisa que no decorrer dos anos foi sendo revelada e acrescentada, até que a palavra de Deus se encerrou, ficou fechada e nada mais precisa ser acrescentado. Está bem claro isso, né? Então nunca esqueça, a revelação é uma coisa progressiva. Se ficar só na mente em Mateus, Marcos, Lucas e João, que são coisas maravilhosas, só o Evangelho de João é uma coisa linda, se você entendê-lo, uma coisa fantástica. Mas se a nossa mentalidade ficar só ali, sem as cartas de Paulo e Pedro e Tiago, então nós não vamos ter uma visão completa do Evangelho. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vai ter uma visão clara sobre a justificação pela fé, independente das obras que Paulo ensina em Romanos, em Gálatas, em Colossenses, né? Então nós precisamos ter uma visão clara de tudo isso e trabalharmos em cima disso. Então vamos fazer uma leitura, né? O escritor foi Paulo, essa carta foi escrita entre o ano 55 a 57 depois de Cristo. É um documento mais profundo que trata a respeito do Evangelho. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o autor, né? Então vamos ler Romanos 1, versículos 1 a 7. Todos já acharam? Está tudo aí direitinho? Então é o prefácio e a saudação de Paulo. Ele diz assim:
Paulo, olha como ele se identifica. Paulo, servo de Jesus Cristo. Agora, olhe bem essa frase, chamado para ser apóstolo. Então, ele se identifica como servo de Jesus Cristo. E ele fala uma frase importante, chamado para ser o quê? Para ser apóstolo. Olha lá o restante do versículo. Separado, ele foi separado para quê? Para o evangelho, né? Olha lá, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Então Paulo está dizendo que ele recebeu graça e apostolado por meio de Cristo, né? Para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então vamos trabalhar só no versículo de número 1, nessa declaração de Paulo. Paulo, ele é servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado, repare bem isso, ó, separado para o evangelho. Então vamos lá em Atos capítulo 9, ver ali o chamado de Paulo, como Jesus se revelou a ele, que é uma coisa muito importante, que nós temos para entender esse versículo de número 1, temos que olhar um pouquinho na conversão de Paulo, no encontro dele com o Senhor Jesus, para entendermos o que ele está dizendo ali. Então, Atos capítulo 9, todos já acharam? Posso ler? Então vamos lá. Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Então Paulo é um perseguidor da igreja. Ele está servindo a Deus de acordo com a lei, com o entendimento dele. E ele está perseguindo aqueles que eles diziam que eram do caminho. Então o coração de Paulo com relação ao evangelho, com relação ao cristianismo, ao Senhor Jesus Cristo, no coração dele tudo isso não é verdadeiro, é falso. Esse negócio de Jesus Cristo, de evangelho, desses discípulos é uma coisa falsa, é uma seita na concepção dele. Então ele está com cartas, com autorização para ir para Damasco, e se ele encontrar alguém que era do caminho nas sinagogas, ele tinha autoridade para prender essa gente, trazê-las presas, né? Então olha o coração dele, ele não está buscando Jesus Cristo, ele não está buscando a Deus de verdade, ele está ali enfurecido, querendo perseguir a igreja, que era uma coisa nova, né, que saiu do meio do judaísmo. E isso é o que estava dentro do coração dele. Então ele está indo para Damasco. E o que acontece? Olha lá,
Versículo 3: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz brilhou do céu ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então pensa nisso um pouquinho. Você vai entender o que é o chamado e o que é uma revelação. Paulo, ele está contra a igreja, contra Jesus Cristo. Ele julga, no entendimento dele, que ele está prestando um serviço a Deus, perseguindo os cristãos, prendendo os cristãos. Ele não conhece a respeito de Jesus Cristo, ele não viu Jesus Cristo e não crê em Jesus Cristo. Mas conforme ele está indo para a cidade de Damasco, no caminho, Jesus se revela a ele, brilha ao redor dele uma grande luz. Ele cai por terra, né? Brilhou essa luz ao seu redor, e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Imagine a mente dele quando essa luz brilhou, e quando ele ouviu essa voz dizendo: por que você está me perseguindo? Então ele perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então repare bem, Jesus se manifesta para ele não está buscando a Deus, ele está perseguindo a igreja, mas Jesus se revela para ele, aparece para ele, conversa com ele, não é? E se faz a ele ser conhecido. Então vocês estão entendendo o que é uma revelação? A revelação é uma ação de Deus que comunica ao homem os seus desígnios. Não é uma coisa que parte do homem, que o homem é capaz de produzir. É uma ação de Deus direcionada ao homem, que faz com que o homem conheça coisas que nunca por si mesmo ele conseguiria conhecer. Então Paulo por si mesmo nunca conheceria Jesus Cristo, mas Jesus Cristo vem a ele e se revela a ele, se faz mostrar a ele, né? E chama ele para uma grande obra que é o quê? Pregar o evangelho. Então o que é uma revelação? É uma ação divina que comunica ao homem os seus desígnios. O homem por si mesmo não consegue captar essas coisas, mas Deus age numa pessoa, numa igreja, num ministério, da forma que ele achar melhor, e ele vai comunicar, ele vai fazer a pessoa entender, ver aquilo que ela nunca viu e não entendeu e jamais entenderia por si mesmo. Vocês estão entendendo isso? Por isso que o evangelho, a palavra de Deus, ela é conhecida por revelação. Eu posso ler um texto, memorizar, achar muito bonito, mas quando o Espírito de Deus revela a palavra, revela o texto, revela a Bíblia, o ensino ali dentro de mim, ele me faz conhecer no Espírito, então a coisa vem por revelação, é totalmente diferente. Muitas vezes a nossa mente, ela estudou a Bíblia, ela leu livros, ela tá bem adiantada no conhecimento mental, mas lá dentro de nós, no Espírito, a revelação é uma coisa bem atrás. Então a mente vai na frente de muitas coisas, e a revelação às vezes ela vem lentamente lá atrás. É aquele exemplo que eu já dei para você. Você está caminhando numa estrada, lá no horizonte você vê um clarão de um relâmpago, né? Aquilo brilhou, acendeu aquela luz longe, mas depois de algum tempo você ouve um som, não ouve? Bum, não é? Por quê? Porque a velocidade da luz é maior que a velocidade do som. Se bem que a velocidade do som é uma coisa super rápida, não é? Mas deu o relâmpago lá, tchum, aquilo brilhou, você só viu a luz, já chegou em você. Agora de uma forma retardada vem o quê? Vem o som, tum, não é verdade? Então é assim, a primeira coisa, eu leio, já vejo, memorizo algumas coisas da palavra de Deus. A luz brilhou, mas a revelação ela vem mais lenta, mais devagar, entende? É como o som que chega um pouco mais tarde do que a luz. Então muitas vezes a nossa mente, você tem que ler, você tem que ter conhecimento da palavra, mas muitas vezes a nossa mente, ela se informou de muitas coisas, mas no Espírito, onde eu tenho revelação, aquelas verdades não são vivas para mim. Eu não tive revelação real, aquilo não está vivo dentro de mim. A minha mente está adiantada no conhecimento. Eu estudei, eu li muitas coisas, eu posso até falar delas, mas quando a revelação vem, então aquilo penetra, me faz conhecer,
de fato como a coisa é por revelação. Está bem claro isso? Por isso que você tem que orar assim: Senhor, abra o meu entendimento, é que eu faço direto, permita-me enxergar melhor as Escrituras, para ver se eu não estou mais preso em alguma tradição, em conceito errado que me passaram da palavra de Deus, né? Eu quero conhecer por revelação a palavra, não só por informação mental, mas quero que a coisa brote dentro de mim, se abra, porque quando eu conheço a coisa por revelação, aquilo fica tão profundamente arraigado no meu espírito, que nunca mais aquilo é removido de dentro de você. Vocês estão entendendo isso ou não? Né? Então, Jesus Cristo veio e se revelou a Paulo ali. Vamos continuar a leitura, olha lá, versículo 5. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo estava perseguindo aquelas pessoas, mas Jesus disse para ele que Paulo estava perseguindo ele era aquela igreja, aquelas pessoas, né? Então ele diz: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não entendendo, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Continua. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Agora olha Paulo: e viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Então, dá uma paradinha aqui, ó. Esse Ananias aqui é um discípulo. Deus está falando com ele: olha, Ananias, você vai lá na rua direita, assim, 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 que você vai encontrar Paulo, né? Ele está orando. No mesmo momento que Deus está falando com Ananias, Paulo também está tendo uma visão ali. Que visão que Paulo está tendo? Paulo está vendo entrar um homem chamado Ananias, até o nome do homem, e impor-lhe as mãos sobre ele para que recupere a vista. No mesmo momento que Deus está falando com Ananias a respeito de Paulo, Deus também está falando com Paulo a respeito de Ananias. Quando Ananias chega lá, Paulo já sabe quem ele é por revelação. Vocês estão entendendo? Vamos abrir um parênteses nisso. Então, sempre quando alguém vier revelar alguma coisa a seu respeito, dizer que Deus falou, saiba que primeiro, antes da pessoa falar, Deus sempre vai te comunicar alguma coisa no seu coração, que quando a pessoa vem, ela só vai confirmar aquilo que Deus já falou com você. Vocês estão entendendo isso? Então, Deus está falando com Ananias, mas ao mesmo tempo com Paulo. Quando Ananias entra lá, Paulo já sabe quem ele é, já está preparado para receber uma ministração, sabendo que aquilo veio de Deus. Está bem claro isso? Então, tudo que vem como surpresa, que Deus nunca falou com você, então você tem que ser inteligente. Você não pode se abrir para qualquer coisa que falam. Você tem que avaliar as coisas. Se vem alguém falar: Deus me revelou que você vai fazer isso, vai fazer aquilo, tudo bem, amém. Mas para um pouquinho, o que Deus falou comigo a respeito? O que Deus revelou a mim? Até onde eu posso aceitar essa palavra sem pôr ela num julgamento? Porque eu já vi gente abrir igreja porque Deus revelou para outro que ele tinha que abrir, mas para ele não revelou nada. Como você vai abrir uma igreja se Deus não falou nada com você? Foi falar com um terceiro. Já vi gente entrar em tanto buraco com esse negócio de revelação, porque não pensou, não analisou, não viu na palavra de Deus, e principalmente aquilo que Deus falou ao seu coração. Tá? Continua a leitura. E viu entrar um homem chamado Ananias, versículo 12, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Agora presta atenção. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido,
para levar meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, Deus fala para ele que é um instrumento escolhido para levar o nome dele aos gentios. Pois lhe mostrarei, olha o versículo 16, lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, olha que coisa interessante. Paulo é um escolhido de Deus para fazer essa obra, e o ministério de Paulo seria pautado pelo sofrimento que o ministério dele traria sobre ele. Deus diz, pois lhe importa, olha lá, eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome, né? Então Paulo, o ministério dele seria pautado por muitas lutas e sofrimentos. Deus já está dizendo que isso ia acontecer. E se você for lá em Coríntios, você vai ver que Paulo cita uma lista de coisas que aconteceu com ele. Ele foi apedrejado, ele foi fustigado com vara, ele foi açoitado. O ministério dele foi pautado por muito sofrimento, por muita dor, por muita luta, muito abandono. Está bem claro isso, queridos, né? É o que caracteriza. Então, o ministério não é só uma coisa que eu vou ter vitória, eu só vou ser cabeça, não vou ser cauda, eu vou estar sempre cheio de dinheiro, eu vou ter as mansões, os carrões. É o que mais você ouve nessa pregação de mídia, mas nem sempre o ministério é isso. A maior parte das vezes não é. É trabalho duro, trabalho que às vezes traz sofrimentos, traz fardo para quem tem ministério. A obra de Deus não é assim, oba-oba, né? Só pular e dar glória que tudo vai ser resolvido. Não. Às vezes vem sofrimentos, vem perseguições, vem lutas terríveis. Por causa do quê? Do ministério. Agora, nós sempre estamos preparados para receber bênção. Mas e as lutas? Estamos preparados para enfrentar quando elas vierem? Essa é a questão, né? Porque a gente só vê o lado bom, assim, olha, eu quero vitória, Deus tem que mudar a minha vida, tem que resolver tudo, tem que ser tudo maravilhoso. Mas e o lado das aflições, das lutas pessoais que a gente passa, né? Das lutas familiares que a gente passa, lutas financeiras que todos passamos por muitas lutas. Isso também é o Evangelho. O Evangelho, Deus nos abençoa, mas nós estamos num mundo contrário, um mundo contrário a Deus, um mundo condenado por Deus, que nos traz muito problema. Nós estamos numa sociedade que traz problemas, nós somos sujeitos a enfrentar muitas coisas desagradáveis de enfrentar. Então a igreja tem que estar treinada para receber bênção e vitória, mas também para suportar as adversidades, as lutas que a vida cristã traz para nós, né? Tem períodos que tudo vai bem, tem períodos que tudo vai mal e é difícil. Então o crente tem que ser treinado. Deus me abençoou, glória a Deus. Olha, eu estou passando por uma adversidade terrível, glória a Deus, estou firme, não é? Olha, Deus me deu uma grande bênção, oh, maravilha. Olha, eu estou passando um período tão difícil sem nenhuma bênção, mas glória a Deus, estou firme naquilo que eu creio, caminhando. Então, se essa fase, vamos ver, se esse lado negativo do sofrimento, você for uma pessoa treinada, que suporta as coisas, você vai ser uma pessoa de muita resistência, uma pessoa de muita fibra. Não vai ser um crente mole com qualquer coisinha que sente, se entrega, chora, fica desanimado, né? Nós temos que ser crentes maduros, dispostos a enfrentar coisas duras, coisas fáceis, coisas difíceis, viver com muito, com pouco ou com nada, mas seguir Jesus até o fim. Nós temos que ter esse treinamento, não é verdade? Porque eu vou dizer, meus irmãos, nós passamos mais lutas, sim ou não? Passamos, é uma vida de batalha, todos nós. Esse evangelho que é tudo maravilhoso, é difícil de você ver isso claramente, né? Sempre nós passamos com filhos, com filhas, com marido, com esposa, com a igreja, com tudo. Estamos cercados de adversidades. Então o ministério de Paulo foi pautado pelo sofrimento, né? Continua. Então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo.
Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas. E tornou a ver e a seguir levantou-se e foi batizado. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então vocês estão entendendo qual é a tônica quando Paulo está dizendo que ele é uma pessoa chamada por Deus, separada para Deus. Então você vê o encontro dele com Jesus. Ele viu Jesus, ele teve revelação. Tudo começa aí, queridos, tudo começa assim. Olha, eu não passei por nada de que Paulo passou, mas um dia eu tive revelação de Jesus Cristo, né? Eu era um garoto, jovem, viciado em drogas, tudo complicado, detestava igreja, zombrava de crente. Aí um dia entrei numa igreja, né? Não entendi nada da pregação, mas quando cantaram uma música, Cristo é meu, a minha vida se transformou, eu tive um encontro com o Senhor Jesus ali de verdade, sem muito entendimento da palavra, né? Entrei na igreja as primeiras vezes, o que eu ia entender da palavra? A pregação deve ter sido excelente, mas eu não conhecia nada da Bíblia, teria dificuldade de entender o que o pastor estava falando. Mas eu entendi a frase, a minha vida se transformou quando eu vi e crendo recebi. Então eu tive um encontro com o Senhor Jesus ali, tive revelação, descobri, ele é verdade, ele é real, né? Sem muito entendimento de quem ele era. Não conhecia a Bíblia, mas descobri que ele era verdadeiro, que ele era aquilo mesmo, que falava a respeito dele. Quando eu entendi isso, eu me converti a ele. E a partir daí, demorou para mim ser crente, viu? Olha, eu ia na igreja, caía, levantava, era um vai e vem terrível, né? Não entendia nada. Aí eu fumava uma semana, na outra semana eu não fumava, me santificava. Aí eu ficava com vontade e fumava de novo. Aí não fumava. Aí, olha, vocês se tornaram crentes fáceis. Para mim foi duro ser crente. Mas sabia que Jesus era real. Tinha tido um encontro com ele. Vocês estão entendendo isso ou não? A minha libertação não foi assim, tchum, shazam. Olha que eu penei para ser crente, viu? Eu olhava assim, entrava dentro da igreja, parecia que todo mundo era puro. Aí eu entrava dentro da igreja e queria olhar para as meninas, tudo atravessado, tinha um monte de moça bonita lá. Eu não sabia se prestar atenção no pastor, se olhava para as moças, tudo viciado, né? Todo torto, vindo do mundo. Aí eu olhava assim, aqueles casalzinhos de crente, tudo santinho. Eu falava, meu Deus, eu não consigo ser como eles. Eu não consigo, que sofrimento. Mas agora eu vou ser. Até que um dia o Espírito Santo vai te dando graça e você vira um crente como tem que virar. Mesmo meio torto, né? Bom, ainda bem que só eu sou torto, você não é nem um pouquinho, né? Mas tudo começa aí. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, ela veio porque falaram assim, ó, vamos lá na igreja que o pastor vai fazer uma oração e o seu problema vai se resolver. Então ela vem para arriscar. Ou então ela ouve na televisão, parece aquelas pessoas bonitas, assim dando testemunho, eu estava falido, estava no vermelho. Aí eu fiz aquele sacrifício. Agora ó, aqui aparece uma mansão, um carrão, né? Eu vou na igreja. Olha o que aconteceu, né? Tem um monte de gente da igreja que nunca encontrou Jesus Cristo. Nunca teve revelação de quem ele é. Aquela coisa simples que a gente fala, um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Aquele encontro que você sabe, descobrir, ele é verdade, ele é vivo. Agora ninguém me rouba mais isso do coração. Então está cheio de gente da igreja que está na igreja, mas nunca teve uma visão clara, uma revelação de Jesus Cristo, meus irmãos. Vocês aceitam isso? Ele está assim, vem, não vem, vai, é, não é. Porque quando isso acontece dentro de você, ainda que você seja cheio de fraquezas, tem uma coisa aqui dentro que você conheceu que te impulsiona, que te leva avante, que te atrai para a palavra de Deus, que quer ser crente de verdade, mesmo que fale muito, que nunca vai largar Jesus Cristo, porque descobriu, está vivo o negócio aqui dentro. Agora quando a pessoa não tem isso, ele é aquele crente que vem e não vai, sabe, aquela coisa morna que não sabe o que é, não se define, sabe, não é firme, não é maduro, não é convicto, não tem vida dentro dele. Não tem vida dentro dele. Mas quem teve a revelação de Jesus Cristo nunca mais é a mesma pessoa. Você pode
fracassar em alguma coisa, você pode ter fraquezas, né? No decorrer do tempo, Deus vai te fortalecendo. Mas duvidar de que Ele é aquilo que a Bíblia diz, jamais, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Então, Paulo teve. Como foi o chamado dele? Jesus aparece para ele, se revela. É isso que vai te sustentar. Olha, eu vou falar a mesma coisa. O que vai te sustentar até o fim da sua vida, na presença de Deus, é aquilo que Deus revelou sobre Jesus no teu coração. O que vai fazer você suportar tudo sem desistir. Suportar tudo, suportar esse mundo com todas as suas tentações, não ter pacto com o mundo, ainda que você viva dentro dele. O que vai levar você a suportar a luta diária que você trava, é aquilo que você conheceu de Jesus dentro do seu coração. Porque se isso não aconteceu, você não tem resistência, não tem visão, não tem revelação de Deus. Então vai ser facilmente levado por qualquer coisa, vai ser o crente exterior, de fachada, de aparência, que vem, não vem, a coisa não está viva dentro de você. Então, qual foi o chamado de Paulo? Jesus se revelou a ele, se mostrou para ele, quebrou todo aquele conceito religioso da mente dele, do coração dele, desfez toda aquela tradição em pouco tempo. Imagine Paulo dizendo, ouvindo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Deve ter dado um nó na cabeça dele, porque ele era conhecedor do Velho Testamento, era fariseu, né? Ele mesmo fala que da idade dele, ele se avantajava a muitos da sua nação, do seu povo, extremamente zeloso. Mas quando ele ouve, eu sou Jesus, ele deu um nó, mudou 360 graus a cabeça dele, o coração dele. E ali ele descobriu que Jesus era a verdade, e o passado dele, e a tradição dele, e os costumes, e o judaísmo, e tudo aquilo, de repente Jesus se revelou a ele. Então aí nós vamos entendendo porque ele fala, chamado para quê? Para ser apóstolo, separado, posto à parte, para quê? Para o Evangelho, entende isso? Separado para o Evangelho. Então Deus vem, se revela, ele então fala com Deus. Queridos, olha, muitas vezes nós ficamos tanto atrás de solução de problemas e de bênção, que isso aí nos impede de tantas coisas. Fala assim, Deus, eu preciso te conhecer mais profundamente, eu preciso ter uma visão mais clara de Deus, eu preciso ter uma profundidade em Deus, ter sede de Deus. Entende? As bênçãos, é uma consequência, uma coisa que vem, é uma consequência. O que Deus quer é que você tenha Ele em primeiro lugar, o desejo, o queira, acima de qualquer coisa dessa terra. Ele quer encontrar no nosso coração esse desejo. Deus, eu te quero mais que tudo, mais que a minha felicidade, mais que as minhas vitórias, mais que as bênçãos. Eu te quero acima de tudo isso, eu te quero, mais do que tudo. E a consequência disso é que Deus vai cuidando de você, vai acrescentando, Ele vai cuidando de você a cada dia, Ele vai acrescentando tudo aquilo que você precisa. Mas você querendo Ele acima de todas as coisas, você quer Ele acima de todas as coisas, mesmo? Tem esse desejo, essa coisa viva no seu coração, não é? Então ele se revelou e chamou o apóstolo Paulo para o ministério e falou, olha, ele vai saber o quanto ele vai sofrer por causa do meu nome, por causa do ministério que ele está recebendo. Está bem claro isso ou não? Estamos indo? Então vamos um pouquinho mais para frente. Volta lá para Romanos, né? Nós estamos em Atos, já é o próximo. Vamos ler o versículo 1 de novo. Ele diz, Romanos 1:1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, né, lá, chamado para ser apóstolo, Jesus se revelou a ele, separado para quê? Para o Evangelho. Então Paulo foi separado só para quê?
para o Evangelho, para o Evangelho. Então, vamos trabalhar um pouquinho em cima disso. Vamos lá para Gálatas capítulo 1. Porque Paulo escreveu metade do Novo Testamento. Paulo entendeu mais do que todos os discípulos a respeito da justificação pela fé, da graça de Deus. Paulo foi o mais profundo de todos eles, mais do que Pedro, de Tiago, e foi usado para escrever metade do Novo Testamento. Então, Gálatas capítulo 1, nós vamos ler aqui. Vamos ler desde o versículo 6. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Aí ele faz a pergunta, versículo 10, porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Depois ele diz, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, como Paulo conheceu o Evangelho? Ele fala que o Evangelho dele não era o Evangelho segundo o homem, porque ele não aprendeu de homem algum. Mas como ele aprendeu o Evangelho? Ele diz, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então o que é uma revelação? É uma ação de Deus que faz com que o homem conheça os seus desígnios, coisas que por ele, jamais ele podia por si mesmo conhecer. Então o apóstolo Paulo, ele teve uma revelação direta do Evangelho. Por isso que ele foi separado para o Evangelho, só para o Evangelho. Então ele teve uma revelação, ele não aprendeu o Evangelho de homem algum, mas foi uma revelação direta de Jesus Cristo. Agora eu faço uma pergunta para você. Você acha que só naquele encontro de Jesus Cristo, que ele teve com Jesus Cristo, ele já ficou sabendo do Evangelho inteiro? O que vocês acham? Não, você quer ver? Olha onde nós terminamos aqui, versículo 17. Nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Versículo 18, decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Olha o versículo 1 do capítulo 2. 14 anos depois, subi outra vez com Barnabé, levando também Tito, e aí por diante. Então só nesse pedacinho aqui nós vemos 17 anos, 3 anos, ele foi para a região da Arábia e voltou para Damasco. O que Paulo foi fazer nesse período? Paulo não saiu no dia seguinte já pregando Jesus Cristo, ele teve a revelação, mas ele se voltou para o Velho Testamento, para as Escrituras, e foi começar a trabalhar para encontrar Cristo em cada livro, cada livro do Velho Testamento. Ele foi trabalhar na palavra, ele chegou lá em Isaías,
sobre a obra de Cristo na cruz. Ele foi encontrando Cristo em todas as promessas da velha aliança, né? E Deus foi revelando e revelando para ele. Então, durante os seus primeiros anos, Paulo trabalhou muito na palavra. Então, Deus progressivamente foi fazendo ele entender o Evangelho. Entendendo? Então, mesma coisa é nós, não é? Se eu não trabalhar na palavra, não estudar a palavra, não me empenhar, então muitas coisas estão ocultas aos meus olhos. Entende? Então, conforme eu medito na palavra, estudo, trabalho, vamos garimpar cada versículo, parte por parte. Quanto mais eu me dedico, então, é através da palavra que o Espírito Santo vai me revelando, abrindo o meu entendimento, me fazendo entender, me dando uma visão mais clara das coisas, não é? Me revelando pouco a pouco, uma parte aqui, uma parte ali. Aí eu vou montando quebra-cabeça, vem uma peça de cada vez. Eu vou encaixando uma coisa na outra, a minha visão vai melhorando. Até que um dia eu vou começar a ter uma visão clara do Evangelho. Eu vou pegar a forma do quebra-cabeça, encaixar e ver qual a figura que estava ali naquele quebra-cabeça, parte por parte. Então o Evangelho é isso. Eu vou ouvindo, eu vou aprendendo, eu vou ouvindo, eu vou encaixando uma coisa com outra. A minha visão vai melhorando, eu vou crescendo. E quanto mais eu me dedico em conhecer a palavra de Deus, em garimpar as cartas do Novo Testamento, porque hoje em dia a igreja só fica no Velho Testamento, o tempo todo é Velho Testamento. E nós vemos poucos pregadores que expõem a nova aliança, não é? Toda hora é a campanha de Jericó, é o 7 mergulho, é rodar a muralha, é a farinha da panela, é o azeite da botija, é a prosperidade de José. Mas esse Novo Testamento tem que ser pregado, anunciado o Cristo crucificado, mostrar para todo mundo a obra da cruz. Pouco você vê as pessoas ensinando e trabalhando em cima disso, muito pouco. Olha o evangelho da mídia, né, da televisão, olha bem os pregadores que estão lá, o quanto eles falam da obra da cruz, do sacrifício, do sangue, da expiação, da nova aliança, quanto eles falam do livro de Hebreus, né? O livro de Hebreus que é o fim da lei, institui-se uma nova aliança, o fim da lei é Cristo, tudo centraliza em Cristo. Dificilmente você vê alguém pregando isso na mídia, mas conforme eu vou trabalhando em cima disso, então eu vou juntando as peças e vou tendo uma visão clara do Evangelho. Meu conhecimento vai crescendo, eu vou tendo revelação. E quanto mais eu revelação tiver do Evangelho, mais clara será a minha visão de Jesus Cristo, a minha compreensão da verdade, não é? Mais seguro eu estarei na palavra de Deus, porque a tua vida só vai alcançar o que a palavra alcançou dentro de você. As pessoas querem ir longe, alcançar coisa longe, mas a palavra está assim dentro delas, é ilusão. Pode fazer campanha, pode gritar, pode se espernear, gemer, chorar, pode fazer mil e uma coisa. Tua vida não vai além daquilo que a palavra foi dentro de você. Não vai além, meus irmãos, não vai. Se a palavra se aprofundou, você pode ter certeza que a sua vida vai chegar nessa profundidade. Às vezes eu vejo a pessoa querendo grandes coisas, quando você vai ver, ela não tem nenhuma visão do Evangelho, está tão presa, ela está numa ilusão, ela vai ser um desgaste a vida espiritual para ela. Mas conforme eu vou aprendendo, tendo revelação, enxergando principalmente Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, Deus que se fez homem, que veio ao mundo em forma de homem, não é? Conhecendo o verbo que se fez carne, a sua obra redentora, a sua obra de justificação na cruz, o valor do seu sangue derramado, o novo e vivo caminho que ele abriu através do sangue derramado, está lá em Hebreus 10. Como eu vou entendendo a redenção, a justificação, a reconciliação, a filiação, o santuário de Deus que nós somos, entendendo a preservação, essa obra completa, a obra do Espírito Santo na igreja, no meu coração. Então mais eu vou me tornando maduro e tendo revelação do Evangelho da graça de Deus. Eu vou entrando numa profundidade em Deus. E o Espírito Santo vai revelando, abrindo meu entendimento, abrindo meu entendimento. Então, esse é o trabalho de levar a igreja à maturidade. Cada um ter a sua própria fé, a sua visão correta da palavra.
Entende? A igreja forte é o quanto cada crente está forte na palavra. Pode ter só ser meia dúzia de pessoas, mas se eles estão arraigados na verdade, com uma mesma visão, uma mesma compreensão, então é uma igreja forte. É uma igreja forte. Aconteça o que acontecer, um crente enraizado na palavra, aconteça o que acontecer, a raiz dele está profunda, não vai ser removida. Agora, o que não é enraizado na palavra, qualquer ventinho, qualquer coisa, arrebata ele, joga ele para todo lado. E o que mais você vê hoje em dia, não generalizando, são crentes atrás de coisas, mas que não têm raiz na palavra de Deus. Está entendendo isso? Vocês não estão com sono não, né? Estou com água aqui, ó. Já não é orada não, é gelada mesmo. Já vai na cara. Você vai acordar aí, hein? Estão entendendo isso, queridos? Olha, a nossa vida espiritual, ela é construída lentamente, parte por parte. É uma obra do Espírito Santo junto com a palavra de Deus. Deus sabe o quanto nós fomos destruídos pelo pecado, o quanto a nossa alma é uma alma destruída, o quantos problemas emocionais nós temos. Deus sabe da nossa deficiência. Então a obra dele no crente é uma coisa que vai crescendo, edificando. Ele vai trabalhar na tua alma, nas tuas emoções, nas distorções da sua personalidade. Ele vai trabalhar nas suas deficiências. É uma coisa de anos a obra de Deus, de aperfeiçoamento, né? Entende isso? Sim ou não? Então a gente não vai adquirir uma maturidade em um dia. É anos de trabalho, de ensino para edificar o homem e a mulher de Deus maduro, protegido, que não cai mais no engano de nada que é errado, que vem por aí. Está firme, tem a sua própria fé, a sua própria visão, a sua própria compreensão, não é? Entende isso ou não? E a cada dia que passa, a cada mês, a cada ano que você vai crescendo, você vai tendo uma visão nova das coisas. A palavra é a mesma, né? É tudo a mesma, mas o teu entendimento, ele vai evoluindo, e você vai enxergando, vai crescendo, vai enxergando, vai crescendo, vai enxergando. É que nem você está subindo numa montanha, né? Vai subindo devagarinho, você subir uns degraus lá, olha assim, nossa, eu estou alto, hein? Aí depois que subir mais um pouquinho, você olha, nossa, minha visão é outra. Quando você está lá na ponta, você olha, meu Deus, eu estou vendo um horizonte aqui, não é? Então, quanto mais você cresce, mais visão do Evangelho, da Bíblia, das coisas profundas você vai ter. E é isso que é ser um cristão. Até que chega um ponto que você se desprende dessa meninice. O que é meninice? Ai, Deus me dá vitória. Ai, Deus me ajuda. Ai, Deus me abençoa. Eu quero bem. Quem quer bênção? Eu quero bem. Eu quero bênção, né? Enquanto a pessoa só está atrás disso. Quero bênção. Eu vim buscar a minha bênção. Só vim buscar bênção. Ainda é tudo imaturo. Quando você viu Jesus cresceu, ele é tudo para você. Você não precisa mais de nada. Você não está mais atrás de uma bênção. Você já encontrou Jesus, está satisfeito, está completo. Então ele vai acrescentando todas as coisas. Você entra numa paz, numa segurança interior muito grande, numa convicção muito grande. Quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Fala Galdino, bem alto. Não, ele era perseguidor da igreja. E a igreja começou só com os judeus mesmo. Sim. Não, o judaísmo, ele começou desde o Velho Testamento, com Moisés, a lei, tudo aquilo era judaísmo, era o que Paulo cria, né? Certo? E ele perseguia porque o cristianismo saiu do judaísmo. Veja bem, o cristianismo nasceu no judaísmo. Jesus era judeu, certo? Então, quais foram os primeiros convertidos? Todos judeus. A igreja saiu do meio do judaísmo. Imagine sair do meio do judaísmo um cristianismo. Era uma afronta para o povo judeu. Dizer que Jesus Cristo era o Messias prometido, né? E viram que ele morreu na cruz. O início da igreja foi num período de conflito muito grande no meio do judaísmo. Eles tinham raiva, né? Pode ver que as autoridades religiosas, eles odiavam Jesus Cristo, porque Jesus Cristo pregava uma outra coisa. Quantas vezes falaram que ele queria destruir o templo, destruir a nossa tradição, destruir o judaísmo, né? A igreja saiu do meio do judaísmo.
Então Paulo era um daqueles que tinha um furor contra a igreja. E pode ver que no começo da igreja era uma perseguição terrível para cima dela. Os judeus não aceitavam aquele tipo de ensino que o Messias era Jesus Cristo, né? Porque era uma coisa nova que brotou no meio do judaísmo. Está bem claro? Então eles saíam para matar mesmo. Sim, Paulo era salvo, Pedro era salvo, era tudo judeu, eram os apóstolos. E daí muitos outros que foram se convertendo que nós não sabemos. Mas naquela pregação de Pedro em Atos 2, 3.000 se converteram e foram salvos. A igreja estava ali, não é? Já eram salvos, crentes em Jesus Cristo, não é? E aí a igreja foi crescendo e a revelação da palavra crescendo, até que essa palavra se encerrou, não tem nada mais a ser acrescentado. Tudo bem? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Fala, Cássio, bem alto. Ó, vocês estão ouvindo? Eles não estão ouvindo, você está assim, está falando para mim. Vai, Cássio, levante e fala alto aí. O muçulmano que persegue o cristianismo. Quem são os muçulmanos? Quantos filhos Abraão teve? Um no espírito chamado Isaac. E um na carne chamado Israel, né? Ismael, né? Toda essa gente vem de Ismael, né? Assim como o que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o espírito, assim agora é a mesma coisa. Isso aí não vai parar. Eles são totalmente contra, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Fala aí, seu Elias, tudo bem aí, seu Elias? Estamos indo? Vocês não querem falar nada, gente? Vai, ó, já estou quase encerrando. Faz uma perguntinha. Wellington, não quer falar nada? Então, o que é uma revelação? Quem vai falar para mim? Uma ação de Deus que revela o que ao homem? Os seus desígnios, né? Tá? Entende? Se Deus não revelar, o homem tem condições de saber? Tudo é por revelação. Então, quando a gente fala do evangelho da graça de Deus, tudo é por revelação. Se o entendimento não for aberto, a pessoa pode ouvir e não entender nada, ainda se voltar contra você. Se voltar contra você, não entender nada. Se você entendeu a graça de Deus e o evangelho claramente, você vai ter muita dificuldade de chegar para um irmão que não entendeu ainda, que ele está na base das obras para ser justificado. Para ele tudo é fazer. Se ele não fizer, ele perde até a salvação. Você fala, olha, a salvação é pela graça, é mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. O homem não é justificado pelo que ele faz, mas pelo que ele crê. Ele vai ter muita dificuldade de entender. Se você chegar para uma pessoa que só vive debaixo de campanha, né, cheio de coisa orada, óleo orado, água orada, e falar, meus irmãos, na cruz, tudo que tinha para nos libertar vem da cruz. Tudo que tinha que nos dar foi nos dado em Cristo. Aí ele vai olhar para tudo aquele orado que ele tem, ele vai ter uma dificuldade enorme de aceitar a obra da cruz. Por quê? Porque na mente dele, ele está com aquelas coisas oradas, com 100 chavinhas da casa própria, 10 tijolinhos orados. Aquilo foi posto dentro deles. Aí você vem falar que Cristo, a obra da cruz, resolve tudo. É difícil, por quê? Porque ele está impregnado desse falso ensino. Ele vai rejeitar, tem um véu. Por isso que é por revelação. Porque quando o entendimento é aberto e o véu cai, né? Então a pessoa vai começar a ver uma coisa nova na Bíblia. Olha, eu fui 20 anos crente e não entendi o evangelho. Eu rodei Jericó umas 300 vezes. Mas um dia, você já me ouviu falar muito disso, um dia eu li lá, Gálatas 2,16. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé. Quando eu tinha lido isso muitas vezes, eu nem sabia o que era isso. Mas quando eu entendi, o homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em Cristo, foi assim, tum. Aí eu comecei a garimpar em cima de tudo isso, e eu vi que eu estava me matando para fazer coisas que Cristo tinha feito por mim, me dado gratuitamente. Eu estava tentando me libertar daquilo que Cristo já havia me libertado pelo Evangelho, mas eu não entendia a libertação, certo? Aí quando os olhos abrem,
Quer ver? Vamos ler aqui uma oração de Paulo em Efésios, que a gente lê sempre. Efésios, capítulo 1. Versículo 15, Efésios 1,15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o que, em seu Espírito, ou dependendo da tradução, Espírito de sabedoria e de revelação, de quê? No pleno conhecimento dele. Olha o versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, o que Paulo está orando? Paulo, depois de falar desse capítulo 1 de Efésios, das regiões celestiais, da redenção, do penhor e do selo do Espírito Santo, de convergir tudo em Cristo, Paulo sabe que é uma coisa muito profunda. Então ele faz uma oração. Para quê? Deus conceda espírito de sabedoria e revelação. Ou em seu espírito, sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação do quê? Do pleno conhecimento de Deus. Então Paulo, aquele apóstolo maduro, ele olha, ele sabe que a igreja ainda não está profunda no conhecimento como deveria estar. Então Paulo ora e pede para que Deus conceda a eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, para eles conhecerem mais a Deus. Ilumina os olhos do coração, para os olhos do coração deles serem iluminados, né? O que é iluminar? Está tudo escuro. De repente você acende a luz, fica tudo claro, tudo iluminado. A luz espanta as trevas. Então Paulo está dizendo, para que lá dentro deles, no espírito deles, eles fossem iluminados, brilhasse a luz para que eles pudessem ver e entender o quê? Olha lá. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, para que cada crente soubesse o quê? A esperança do chamamento. Por que você foi chamado por Deus? Conhecer esse chamamento, os olhos iluminados, enxergando profundamente as verdades da palavra de Deus, não é? E ele fala, e a riqueza da glória da sua herança nos santos, e a riqueza da glória da herança que ele tem em cada um de nós, e somos santos. Então, espírito de sabedoria e de revelação, para que você venha compreender. Então está bem claro, queridos, olha, está bem claro o que é uma revelação da palavra. Eu não posso conhecer certas coisas, eu posso ler, falar, mas se aquilo não abrir-se dentro de mim por revelação, ainda aquilo não é vivo e não é real dentro do meu coração. Está claro? Já são 9h10, nós vamos ficar por aqui, tá?